Quem conversa com a gente sobre o assunto é a neuropsicóloga Marcela Mello. Ela já está aqui aguardando. Tudo bem? Tudo bem. Como vai, Prazer. doutora? Prazer. Dados assustadores, hein, sobre bullying? Sim. Tem aumentado? Porque um dado nos Estados Unidos diz que está diminuindo por lá, mas que o Brasil tem aumentado. Por que será que está acontecendo isso? Eu acho que na verdade muito pouco a gente tem se falado de uns anos atrás sobre o bullying. Hoje ele tem sido mais evidenciado, né? Hoje a gente tem ouvido falar mais. Mas eu acredito que como começou lá fora a pesquisar mais, a ser mais falado sobre isso, então as práticas contra o bullying começaram mais cedo por lá, né? E aqui está um pouquinho mais atrasado com relação a essas práticas contra ele. E, inclusive, né? nossas pesquisas também. Né? Você acha que a gente não tinha isso pesquisado, né? Exatamente. Porque quando a gente ia para a escola, né? Eu, quando ia para a escola, as pessoas tinha bullying, mas hoje é uma coisa assim, inclusive o cyberbullying, que a gente vai falar, que a perseguição, ela não acaba na escola. Ela continua o dia inteiro nas redes sociais. Nas redes sociais, exatamente. E tem criança que tem que mudar de escola. Tem sim. Tem alguns momentos que a gente precisa que a criança mude de escola mesmo. É uma das providências que a gente toma, sim, em algumas situações. A gente já vai esclarecer tudo. Eu quero te chamar para o nosso WhatsApp para perguntas. Você mãe, você pai, você adolescente que está assistindo, você vovô, mande a sua pergunta que a gente vai responder aqui no programa ao vivo hoje. 0 operadora 12 997 27 6383. Vamos aos cards, doutor, e aí a gente vai conversando. Deixa eu ver. Certo. O primeiro, como encarar o bullying, consequências do bullying. O que pode acontecer para uma criança? Pode ter uma consequência, inclusive, física, assim? Pode, porque a criança pode somatizar isso de alguma forma, né? Inclusive, a gente tem as doenças físicas, dermatológicas, principalmente, fibromialgia, psoríase, e pode sim desencadear por causa desse estresse excessivo que a criança ou o adolescente passa nessas situações, né? Mas, assim, uma das consequências maiores, eu acredito que são as psicológicas, né? Então, assim, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, num caso mais grave, suicídio, né? Então, a gente tem todas essas alterações, fobia social, fobia escolar, tá? São consequências ruins. Mas a gente também tem, por incrível que pareça, às vezes, consequências positivas, o que não é uma necessidade, uma situação obrigatória de acontecer. Às vezes são crianças que são mais resilientes, jovens mais resilientes, e usam essa experiência de sofrimento, de tudo mais... Para se aperfeiçoar. Para se aperfeiçoar, virarem profissionais de sucesso. Mas são isso é mais difícil, exceções. porque inclusive a capacidade do adolescente de fazer todo esse questionamento e se ressignificar e transformar, ela não é tão grande, né? Não, essa é a minoria, a minoria, sim. Então as consequências, a gente tem o bullying, ele pode gerar um estresse gigantesco, queda nas notas pode ter, a criança querer não ir à escola. Claro, é muito comum a criança não querer ir à escola, não querer se socializar mais, né? Ela se sentir mais desanimada com relação a atividades sociais de forma geral também, um isolamento maior também, isso acaba acontecendo. E o que o pai, a mãe, o vô, alguém que esteja bem próximo, o professor, deve fazer? A primeira atitude quando dá de cara com o bullying? Conversar, né, com a criança, com o adolescente, até para saber que tipo de bullying tá acontecendo, né? Como você mesma falou no começo do programa, a gente tem vários tipos de bullying. Então, a gente tem o cyberbullying, a gente tem o bullying psicológico, tem o bullying físico. Então, a gente precisa saber que tipo de situação que tá ocorrendo pra gente saber exatamente como agir em cima dessa situação. Então, o primeiro passo é aproximar essa criança ou esse jovem, conversar com ele, entender o que tá acontecendo naquele momento. Tá. As consequências são graves, pode chegar até o suicídio. Tem uma onda aí de suicídio, de depressão juvenil, muito intensa, que eu nunca tinha ouvido falar na minha época, por exemplo. Eram raríssimos os casos que você via alguém de 18, 19 anos cometeu suicídio. E tem aumentado muito. Isso. Muito. Então, pode ser consequência de bullying? Pode sim. A gente tem, inclusive, os fatores genéticos, né, de predisposição a algumas situações psíquicas, como esquizofrenia, como eu te falei, a depressão. E isso, com esse estresse muito grande, favorece o desencadeamento dessas situações. Então, quer dizer que se a criança, o adolescente, já tem por exemplo, depressão, a gente sabe que é hereditário muitas vezes. Se ela já tem um viés,
uma genética, uma disposição para ter uma doença como essa, uma depressão, ele vai ser mais afetado. É um gatilho, né? É um gatilho que vai disparar para que isso acabe sendo desenvolvido. Isso acontece com o vício também, Tchê? É assim, porque às vezes a família, o pai é alcoólatra, e aí o filho vai sofrer mais, inclusive pode se tornar um alcoólatra. Sim, é muito comum. O ambiente familiar reflete muito sobre como essa criança ou esse jovem vai agir na sociedade, né? Então, se é um ambiente familiar que é hostil, provavelmente essa criança pode, inclusive, vir a ser o que vai praticar o bullying, né? Então, ele sofreu a violência, ele sofreu o estresse psicológico em casa. Isso é interessante. Então, o praticante do bullying é muitas vezes aquele que sofreu. Exatamente. Então quer dizer que ele pode ter sofrido quando ele era pequenininho, não conseguia se defender. Aí ele vai na escola e pratica, exatamente. Ou não só essa questão da violência também, ou a negligência parental também, né? Então os pais que não valorizam os filhos, os seus sentimentos, as dificuldades, tudo coloca como, não é importante, né? Tá tudo bem, isso aí é coisa boba da criança. Então esses extremos favorecem pra gente ter ou a vítima ou o agressor. O segundo card bullying entre crianças, especificamente entre crianças, porque a criança, às vezes a gente olha, eles fazem umas coisas que você fala, é maldade, não sei da onde veio, assim, porque é um serzinho. Sim. Como que eles têm eles não têm consciência do que eles estão fazendo, né? Muitas vezes, quando tem 3, 4 anos. Não. Muitas não. É o que eu falei pra você, é uma reprodução também do ambiente da criança, né? Então, assim, se tem um pai que vai como punição com a criança, uma punição física, chacoalha o filho, né? Você não pode fazer isso. A criancinha vai na escola e vai chacoalhar o coleguinha. Não pode fazer isso, né? Então, é uma reprodução em sequência. Então, acontece dentro do ambiente familiar, se reproduz na escola. Não necessariamente que isso seja o único fator, tá? Sim. Depende, né? É um dos fatores. Mas sim, o exemplo, em casa é muito primordial. Se uma criança, desde bebê, ela sofre algum tipo de agressão ou uma agressão verbal, ela vai reproduzir? Vai, sim. A tendência a reproduzir é muito grande, é muito elevada. Que a gente vê crianças falando coisas que a gente sabe que não pode ser dela, não sei, palavras, às vezes. Ela viu em algum lugar, televisão, às vezes os pais assistem novelas, né, que são de conteúdos impróprios, e a criança tá do lado. Novelas das 9, essas novelas que envolvem mais sexo, sensualidade, às vezes palavrão, não é nada indicado, né? Porque a mãe às vezes quer assistir. E fala que não tem problema, né? Não, mas não tem problema, não tá entendendo. Mas ela que pensa. A cabecinha da pessoa... Tá processando de alguma forma, seja consciente ou inconscientemente, tá sendo processada essa informação. Tá sendo gravada na cabeça da criança. Entendi. E ela reproduz. Bom, doutora Marcela, a gente já vai continuar com os cards, as consequências e os tipos de bullying. Eu quero chamar vocês, vou pedir um minutinho. Claro. Bom, eu já chamei as pessoas para mandarem perguntas e vocês da produção me falem quando já tiver chegado. Vamos para o terceiro card. Cyberbullying. É muito sério isso. Às vezes a pessoa não sei, não sei o que é cyber. Cyber é da internet. Isso, é da internet. É o bullying virtual, né? Isso. E ele pode ser feito através dessas mídias sociais que a gente mais usa hoje, Facebook, Instagram, né? Entre outros fóruns que podem ser colocados dentro dessas redes. Criação de site, para degrinir a pessoa, né? Então, às vezes pegam crianças... Eu tenho uma filha pré-adolescente, né? Então, o que às vezes fazem? Eles criam um grupo de WhatsApp pra detonar uma pessoa. Aí põe a foto e não sei o quê, e todo mundo fica falando e começa a espalhar pelo colégio inteiro. Às vezes meninos que tiram foto de perna de menina, ou tem que tomar cuidado, já ouvi falar, nunca aconteceu, assim, com minha filha e nada, mas eles põem a câmera, sei lá onde, tiram foto embaixo pra mostrar as partes íntimas das meninas. Então, assim... É uma coisa que não só de menino a gente tá falando, mas meninas querendo detonar outras meninas por motivo de inveja, ou porque a outra vai bem na prova, ou porque tem tal cabelo, enfim. Exato. É uma coisa sem fim. Sem fim. E entre as meninas é exatamente isso. O bullying entre as meninas é mais esse psicológico, né? Exclusão, vamos deixar ela de canto, né? Ou então essa parte de degrinir a imagem, olha a foto, olha o que ela faz, a roupa que ela veste, o peso que ela
arrebatar o cabelo, exatamente isso. E entre os meninos, dos meninos com eles, é um pouco mais violento, né? Então, de derruba o caderno no chão, de pega a mochila do outro, de riscar, de bater, de chutar, então os meninos, eles são menos... Eles são menos do da cyberbullying. internet. A internet é mais das meninas. Não é que não exista, mas as meninas são muito mais praticantes de cyberbullying do que os meninos. E o que os pais devem falar? Como que a gente deve agir no caso? Porque tem casos até que foram reportagens de jornal e de revista que meninas tiveram que mudar de escola realmente porque ficaram faladas, não dava pra menina estudar. Porque às vezes ela já entra numa escola e outros amiguinhos já falaram o que aconteceu no outro colégio. Exato. Assim, é uma coisa Comunicação entre as escolas, né? Não é uma coisa que você consegue fugir. Ela como se fosse marcada. Sim. Na verdade, quando acontecem essas situações, hoje, a gente, como você mesmo falou, tem sido mais falado e tem tido mais recursos com relação a isso. Então, hoje, inclusive, a gente tem uma parte dentro da polícia, que a gente faz esse boletim de ocorrência, a polícia investiga para descobrir da onde veio a origem desse bullying dentro da internet, de onde veio, qual computador, qual lugar, né? Enfim, e a escola também tem que fazer uma política dentro do ambiente escolar para falar sobre isso hoje, né? Que praticamente, se a gente for ver qual escola hoje fala, né, sobre bullying abertamente. Eu acho que eles falam. São poucas. Que eles falam. Não, eu acho que eles... Né? Não é a maioria, com certeza, não é a maioria, abertamente. Isso. Mas eu acho que tem um trabalho da escola hoje, porque inclusive prejudica muito os alunos e eles vão também ser, né? As pessoas vão lá, tá naquele colégio, isso, aquilo. Mas acontece muito em colégio, assim, muito. E às vezes é pelas costas das pessoas. Porque todo mundo falando no WhatsApp e a pessoa nem sabe às vezes, que tá sendo falado. Então, assim, o que uma criança, um adolescente, ele mesmo poderia fazer? Tá, eu acho que depende da situação do bullying que ele tá passando, como eu te falei. Se for um bullying mais psicológico, um bullying mais emocional, uma exclusão, ou então aquela coisa de estar falando uma mais da outra, eu acho que isso tem a ver com o posicionamento do adolescente com relação à situação. Então, se ele chora, né, se ele fica pra baixo, se ele demonstra essa vulnerabilidade, aí piora. Exatamente. Então, a questão é como que ele vai mostrar que isso não é um fator que vai desestruturá-lo. Ou seja, se a gente for pensar num ambiente até macro, quais lugares que a gente não vai ter pessoas que a gente vai ter um desentendimento e pessoas com esses padrões comportamentais, né, que não são hábeis. Então, elas vão fazer esse tipo de situação não só no ambiente escolar, como na vida adulta também, no futuro. Então, como que a gente vai lidar? Eu tenho como me isentar disso em algum momento na minha vida? Não. Eu vou passar por isso em várias situações. Então, como que eu vou deixar com que essa situação não acesse o meu interno para que eu consiga mostrar para eles que, ok, é só uma fala, é uma opinião de vocês, né? Isso não interfere em mim. Então é um posicionamento de resiliência do aluno. Eu acho que os pais também têm um papel fundamental, porque o adolescente muitas vezes ele não consegue. Não. O adolescente, mas uma menina de 10 anos, ela não consegue entender, ela precisa de um apoio, ou de um educador, ou dos pais, para explicarem. Só que muitas vezes os pais nem sabem que acontece esse bullying. Porque a criança volta chateada e tudo. Quais são os primeiros sinais que você pode notar, assim, numa criança ou num adolescente, que alguma coisa possa estar acontecendo? Primeiramente, ele não quer ir pra escola, né? Então, assim, não tô afim de ir na escola hoje, tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça. Começa a inventar pretexto pra ir pra escola, né? Segundo... Pra não ir. Pra não ir pra escola, exatamente. Segundo, é um isolamento. Então, assim... Cadê os amigos, né? Não tem contato, não vai a eventos sociais. Tem o aniversário do coleguinha. Não quero ir, eu não tô bem hoje pra ir, né? Então, ele vai se isolando cada vez mais. E a gente também tem algumas situações, não são todas, que é legal a gente avaliar um pouco a parte corpórea também do adolescente. Porque, às vezes, o adolescente com o estresse, ele acaba fazendo autoagressões. Né? Então, olhar o corpinho do filho, né? Na hora, sai do banho e tal, entra lá, dá uma olhadinha, vê se tá tudo bem, né? Vê se tá mais choroso, se tá mais quietinho no canto, se as notas da escola estão caindo, né? Então, todo esse contexto dá pra gente observar. Entendi. Então, vamos ficar ligados, olhar para os seus filhos, porque a gente tem que estar o tempo todo olhando. Vigilante, Tempo todo vigilante, porque acontece, muitas vezes acontece, que nem como droga e tudo, que não é um assunto aqui, mas a pessoa fala, os pais às vezes falam assim, mas eu nem sabia, mas tem rastros. Tem claro. O cheiro, bota as coisas em gaveta, começa a ter um comportamento. Tem muitos pais que mandam o Uber
pegar a criança não, o adolescente, tudo, na festinha, tudo bem revezar às vezes, mas vai você, vê se ele não não tá alcoolizado. Enfim, a gente tem que se ligar, porque não é assim tão fácil. Ter filho não é fácil. Não. Por isso que eu falo aqui, sim, se você quiser ter mesmo filho, tenha, mas sabe que desde o momento que você tem, é um amor infinito, mas também é um trabalho pro resto da vida. É um olhar pro resto da vida. Não seja irresponsável. Verdade. Vamos aqui à próxima. Bullying dos adultos. Os adultos com relação às crianças? Por exemplo, os professores. Os professores também podem fazer bullying contra o aluno. Se a gente for pesquisar até na internet, em qualquer lugar, você vai ver qual professor que não pegou e apelidou o aluno no meio da sala de aula, ou não humilhou o aluno porque não conseguiu fazer atividade em sala de aula, né? Isso é muito comum de acontecer. É verdade. Só que a gente fala pouco, a gente fala mais entre os colegas do que o que os professores fazem, né? Então, assim, tem histórias, né? Eu tive até uma paciente, uma história assim, que o professor chamava para fazer atividade na lousa, né? A pessoa ia lá fazer atividade e quando ele errava, ele colocava o dedão assim na cara da pessoa e falava, não, tá errado, você não sabe nada, né? Se expondo diante dos colegas. Aí a pessoa fica traumatizada, nunca mais quer ficar em público na frente de ninguém, enfim. E professor é uma coisa que às vezes eles acreditam, não é que eles acreditam mais em professores. Por exemplo, quando eu vou dar um exemplo, eu falo minha filha, não, é assim. Daí, não, o professor ensinou assim. Então assim, meio que não vale o que você tá falando. O professor, ele é muito importante nessas fases. Então não pode ter esse tipo de comportamento, mas existe. Não pode, tem dos professores. E o que a criança, o adolescente deve fazer? Deve primeiro falar pra mãe e falar pra escola. Pra escola, a direção da escola, exatamente. Tem que ser reportado. Como eu te falei, pode ser feito um boletim de ocorrência contra esse professor, porque é uma atitude totalmente inadequada, né? O professor tem o papel de educar, de apoiar, de orientar e não de fazer esse tipo de coisa com a criança ou com a jovem, né? De forma alguma. Deixa eu ver o próximo card. Aqui, educação parental emocional. O que quer dizer isso? Isso tem a ver com o quanto que os pais estão preparando os seus filhos para a vida de uma forma geral, né? A nível emocional. Então, quantos filhos estão preparados para lidar com esse mundo? Porque a gente está vivendo num polo muito grande de educação dos pais. Ou a gente tem pais muito permissivos, né? Então, tudo pode, tá tudo bem, não tem problema. Esse provavelmente vai ser o que vai praticar o bullying, né? Porque não tem limites. E a gente tem os pais no oposto, no extremo oposto a isso, que são aqueles pais que praticamente sufocam os seus filhos, né? Não faz isso não, porque é perigoso. Você não vai atravessar a rua porque pode acontecer alguma coisa. Aí a criança entra num padrão de insegurança, zero enfrentamento, né? Então, qualquer coisa que aconteça é uma catástrofe muito grande para essa criança ou para esse jovem, né? Então, tanto essa questão da gente sufocar um pouco desse excesso de zelo e de proteção dos pais, quanto essa falta de atenção total gera e contribui muito sobre a dificuldade da criança ser resiliente e lidar com esses problemas emocionais no futuro. Tá, então tem que ter um equilíbrio. No fundo, o pai e a mãe têm que ser pessoas equilibradas. Para poder passar o equilíbrio. Ninguém que não é equilibrado consegue passar equilíbrio. Não, de forma. E aí, então assim, é um trabalho que eles têm que começar a fazer, a gente tem que começar a fazer, porque a gente está sempre aprendendo, né? E todos os dias está aprendendo. Exatamente. Então, é muito importante. A gente tem algumas perguntas. Rodolfo, bom dia. Quando eu estudava, eu sempre sofria bullying, mas nunca liguei. Mas tenho um amigo que tem problema com isso. Ele não quer sair de casa, não fala mais com os amigos. Sou o único amigo que ele fala. Isso tem tratamento ou não? Rodolfo pergunta. Marcela. Tem sim. O bacana seria, se ele não consegue falar com os pais, ele só tá contando isso pra esse amigo, no caso o Rodolfo pode dizer pra ele, até pra ele buscar ajuda profissional, né? Uma psicoterapia, porque tem como ajudar, assim, pra ele ter ferramentas de enfrentamento nessas situações e não buscar esse isolamento. Então, né? um terapeuta. Um terapeuta. E o Rodolfo, ele deveria falar para os pais o que está acontecendo, meio que em segredo? Ou o amigo dele pode falar assim, você acabou com a minha vida falando pros meus pais? Não. Eu acho que ele pode primeiro conversar com o amigo dele, falar, olha, isso tudo que tá acontecendo com você, a chance disso se agravar cada vez mais, de você não querer sair, você não querer trabalhar, né? Sua vida é maior. Então, é interessante você conversar com seus pais para você poder buscar ajuda profissional para conseguir sair dessa situação, né? Então, eu acredito que seria esse caminho, assim,
com ele. Inclusive, que a gente falou aqui, e gostaria de repetir, na vida a gente vai sofrer esses tipos de bullying, mas a gente tá mais forte psicologicamente, Sim, né? sim. Porque você sofre, assim, na internet você vê, porque você fez... porque você é loira, você sofre porque loira é burra. Porque você é morena, porque a sua cor de pele não sei o quê. Porque você tem o pé grande, tem pé... Outro dia falaram da minha unha, que tava mal feita. Eu tô nem aí também, nem liguei, porque eu acho que tá bem feita. Mas se você... Porque hoje falam tudo de todo mundo. E quando as pessoas, elas não estão cara a cara, daí que elas falam mesmo na internet, né? Sim. Então, você tem que também ter ferramentas para lidar com tudo isso. Senão você vai sofrer muito a cada vez. Exatamente. Que vão falar alguma coisa. Se você acha que tá bonito, ok, falem, né? A crítica pode existir, mas você tem que estar, não é o outro que tem que mudar, é você mesmo que tem que mudar, né? Exatamente. Porque a crítica e o bullying vai continuar exatamente, porque tudo é porque o nariz grande, é porque o nariz pequeno, é porque o cabelo não sei o que, o cabelo isso, é porque você é muito alto, ou você é muito baixo, ou porque você é gordo, porque você não é, ou você tá no peso porque você tá no peso, ou você tá fazendo dieta, você tá ficando muito magra, ou não, você não faz dieta porque você fica gordo e não liga pra você. Enfim, é um mundo sem fim de crítica hoje. Vamos ver a próxima pergunta. Tá engraçada, né? Não, é isso mesmo. O Rafael, bom dia, aqui é o Rafael. Queria saber quais principais ajudas para combater o bullying e os projetos sociais devem ser mais presentes nas escolas? Com toda certeza, é o que a gente estava falando, né? As escolas precisam estar mais a par e ter mais propostas sobre como lidar com esse processo. Porque às vezes a escola fala, como você falou, sobre o assunto, até conversa, mas que ferramentas que a escola tá ali para poder ajudar naquele processo, né? Eu acho que uma das coisas legais que a escola pode estar promovendo são algumas dinâmicas entre os próprios alunos. Por exemplo, o praticante do bullying, o que ele sofre de punição se ele faz hoje na escola? Nenhuma, né? Nenhuma, né? Os pais são chamados para conversar e assim continua, né? Porque às vezes se o pai e a mãe não dá o limite para esse aluno, como a gente estava falando sobre a educação dos pais, ele vai continuar fazendo. Então não adianta o pai e a mãe chegar e falar: ai, filho, você tá fazendo isso na escola, não pode fazer isso na escola. Porque tá bom, não vou fazer. E continua fazendo. Então qual a política da escola, como ele mesmo está perguntando, para agir nisso? Então fazer alguns fóruns, eu acho que pode ter atividades para promover entre os alunos para conscientização, né? Então, por exemplo, a gente pode criar estratégias de teatro, né? Então, cada um vai trocar de lugar. Então, um passa pela situação e o outro provoca a situação. E depois troca de lugar, né? Como faz uma psicoterapia. Um psicodrama. Psicodrama, como entendi. Um psicodrama. Seria bem bacana. interessante. E o que eu acho legal, Rafael, dos projetos sociais, porque o que é a raiz de tudo isso? É que o ser humano, criança, adolescente, o adulto, ou mesmo na terceira idade, ele tem muitas questões a serem resolvidas. Então fica mais fácil criticar o outro do que ver o lado positivo do outro e incentivar. Então é uma coisa do ser humano, de mídia, todo mundo tem uma coisinha que incomoda, então fica mais fácil você ir lá e detonar, a você falar assim, não, mas aquela pessoa tem alguma coisa legal, deixa eu ver. Então isso começa porque o ser humano é mal resolvido, não é, Marcela? Sim. Então essa é a raiz de tudo isso. Problema. O projeto social, ele fortalece muito o ser humano em algumas coisas, né? Então, assim, é um projeto social que você, de um grupo, por exemplo, eu tô super ligada num projeto social num grupo de catadores, né? Então são pessoas que valorizam o profissional, que valorizam, que tem outros valores. O projeto social, ele pode acessar outros valores e não só essa coisa mesquinha do ser humano, né? Concordo. Então eu acho muito importante desenvolver projetos sociais, porque daí eles veem outras coisas. Sim, não é? outras possibilidades, outras formas e vão fortalecer coisas importantes e valores importantes deles, de adolescentes e tudo. Então, eu acho que é fundamental ter projeto social, porque você vem do outro, às vezes o outro vulnerável, você fala, mas peraí, isso aqui era tão importante, eu falar da mochila do outro, ou do cabelo do outro. A gente até tem aquela historinha que a gente busca na internet, um videozinho, que fala que o professor pegou 2 potinhos de arroz com água. Não sei se você já viu. Não vi. E ele pede para as crianças, nesse potinho de arroz com água, xingar o potinho. Como você fez. Eu vi com planta. Isso, como você. E no outro oposto, elogiar a plantinha e tal, para ver o quanto que a palavra tem o poder em cima daquilo que tá acontecendo na pessoa, né? E aí, no processo do tempo, mostra que aquele arroz com aquela água apodreceu, né? E aquela que ficou bem. Isso, eu vi na internet com uma plantinha. Isso. A plantinha ficou morta e a outra feliz. Tá vendo?
Tiago de Paula, bom dia, sou Tiago de Porto Velho. Não, é Rondônia, né? Eu sempre confundi desde criança. Roraima, né? E Rondônia. Muito obrigada, Tiago, tá assistindo a gente. Muito legal o programa chegar até você. Como tratar com a criança que pratica o bullying, Marcela? Aí eu acredito que a criança que pratica, a gente realmente vai para ajuda profissional, porque a criança que já tá nessa prática, já tá mostrando que tem muito contexto dentro dela que tá prejudicado. Pode ser o ambiente familiar, muitas vezes é o que leva a criança a praticar o bullying mesmo, né? Pode ser o contexto escolar anterior, ela pode já ter sido vítima e hoje é praticante, né? Então, assim, uma série de coisas eu acredito que são importantes nesses aspectos, mas principalmente a ajuda profissional. Para o praticante, a ajuda profissional é imprescindível. Então, o pai deve procurar. O pai deve procurar. Porque a criança já está num processo já que ela entende que isso não é um problema mais, né? Ela acha que isso é diversão. Então, precisa ressignificar esse valor da criança. Sobre a última pergunta com relação a isso, Rodolfo, né? Porque muitas vezes, como a psicologia, a terapia para criança, a psicóloga joga um jogo e vai conversando e brinca, não sei o que, as pessoas acham que não funciona. Explica um pouco isso. Claro que funciona, não é? É o que a gente chama de ludoterapia, né? A questão do jogo vai mais para as crianças mesmo, né? Há uma fase até 8 anos de idade, que a criança tem dificuldade de falar sobre o que está acontecendo, expor o conteúdo. Então, a gente usa dos materiais lúdicos para conseguir trazer o conteúdo à tona e poder trabalhar em cima com a criança. O jovem ou adolescente, a gente não precisa mais desses recursos, né? Ele já consegue trazer o conteúdo, né? E é o que eu te falei, às vezes o que está acontecendo em casa, o jovem realmente é um dos maiores problemas para o que acontece na escola. Muitos adolescentes não conseguem conversar com os pais sobre o que está acontecendo. Ah, minha mãe fala que eu sou chata. A minha mãe fala que eu que procuro essas coisas, né? Será que o adolescente faz isso? Vamos parar pra pensar no absurdo que o pai e a mamãe tá falando pra criança? Então você é o culpado. Se você tá sofrendo bullying é porque você é chato mesmo, né? Se você tá com crise de pânico, é porque você tá de frescura. Então, assim, os pais também não contribuem nessa parte com a criança ou com o jovem. Aí o jovem chega na terapia e fala, mas Marcela, o que eu vou fazer? Eu não posso contar pra minha mãe, eu não posso contar pro meu pai porque eles menosprezam o que eu tô passando? E aí? Aí a criança realmente fica contaminada. Então, a terapia nesse processo ajuda muito porque a gente consegue fortalecer essa criança, esse adolescente, inclusive para trabalhar as questões dentro de casa. Entendi. Então, tudo vai melhorar. Exato. Vou dar os contatos da Marcela Mello, neuropsicóloga. WhatsApp para contato, 0 operadora 12 99624 0304. O Instagram é Psicologia em Foco e o site www.psicologamarcelamelo com 2 L's.com. Tudo certinho? Tudo certinho. Então tá, Marcela, volte outras vezes. Obrigada, foi muito legal foi esse muito bate-papo. Você viu obrigada, que vários jovens perguntaram. Você viu lá no rostinho deles? Sim, bastante gente pergunta bem legal. sobre o tema, exatamente. né? Muito obrigada, a você, pela participação. Maria? Tchau, tchau. Tão